Aleluia. Você poderia ficar de pé, queridos? Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, queridos. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Senhor, nós te rendemos graças pela tua fidelidade, Senhor. Nós te engrandecemos nesse lugar. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Seja feita a tua vontade, Senhor. Me usa como teu instrumento para alcançar corações, vidas serem transformadas, rotas serem redirecionadas, Senhor. Nossa dependência vem de ti. Obrigado porque você é bem-vindo aqui. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado porque nós reconhecemos a tua majestade. Que você cresça e nós venhamos a nos diminuir nesse lugar. Oh, obrigado porque você é bom. Queridos, existe algo dentro de você. E eu ainda não tenho direções para começar aqui o esboço, aquilo que o Senhor colocou essa manhã para recebermos. Mas sabe que Deus já começou a trabalhar nesse lugar. Sabe, você pode se conectar diretamente a Ele. Não existe nada que te impeça. Você não precisa, como eu sempre digo, esperar que o ministro suba aqui para que você comece a receber. Não, Deus já está colocando coisas na sua vida agora. Deus já está falando com você. Você tem livre acesso ao Pai. Deus já está se manifestando nesse lugar. Ele já está comunicando coisas a você. Aleluia. Aleluia, Senhor, você é bom. Sabe, existem palavras de gratidão no seu coração. Então comece a engrandecer ao Senhor nesse momento. Comece a render graças a Ele. Se você é grato por aquilo que Ele tem feito na sua vida, queridos, comece a engrandecê-lo. Ele é digno de toda honra e toda glória. Você pode levantar sua voz nesse momento? Aleluia. Oh, Senhor, você é bom. Você é bom, Senhor. Você é bom, Senhor. Você nos tirou de uma posição que nos encontrávamos, Senhor, e você nos colocou no reino do Filho do seu amor. Hoje nós temos livre acesso a você. Nada nos impede mais de ter a tua presença. Nós nos realizamos em você, Jesus. Que possamos ser a tua imagem nessa terra. Que possamos te representar. E que a nossa vida suba como um aroma suave. Oh, você é bom, Jesus. Santo, santo é o teu nome. O teu nome está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará ao teu nome. Aleluia, queridos, não tem condições do ambiente permanecer o mesmo quando a presença do Senhor está nele. Quando a presença do Senhor está naquele lugar, a palavra diz que aí há liberdade. Existe liberdade nesse lugar. Existe liberdade para mim e para você. Aleluia. Sabe, ontem quando o Helder ministrava uma palavra poderosa, falando sobre as bases, sobre o nosso ministério, queridos, o Senhor começou a tratar algumas coisas no meu coração. E eu senti o Espírito Santo falando: existe um próximo passo. Qual é o próximo passo? Talvez o seu próximo passo hoje seja agir em ousadia. Talvez o seu próximo passo hoje seja entender o senso de justiça. Uma justiça de um Deus que se entregou por mim e por você. Talvez o seu próximo passo é entender que existe cura manifesta para você nesse lugar, porque Ele já se entregou naquela cruz. Aleluia. Qual é o próximo passo, querido? Qual é o próximo passo para você? O Senhor esses dias estará falando, e espero que você esteja atento, esteja com os ouvidos bem abertos para receber, queridos. Existe um novo tempo para mim e para você. Sabe, pastor, todo um flashback de quando nós começamos esse evento. E eu costumo dizer que o Dunamis não é um evento, ele é uma visão. Foi o próprio Deus que deu essa visão, queridos, de nos ajuntar em um tempo determinado para começar a nos dar ferramentas específicas para fluirmos no nosso chamado, para entendermos a nossa realidade, entendermos aquilo que Ele fez por nós, mas não para aí. É entender para mostrar às pessoas também que essa palavra funciona. É receber para dar, é se encher para distribuir lá fora. Aleluia. As pessoas precisam ver em mim e em você
a esperança. As pessoas precisam ver em mim e você que essa palavra tem funcionado, que essa palavra tem transformado. Se essa palavra transformou a minha e a sua vida, queridos, é egoísmo nosso não levar para as pessoas lá fora. É ver as pessoas definhando, ver as pessoas morrendo, e nós que somos resposta de Deus nessa terra parados, calados. Sabe, queridos, esses dias eu fui renovar a minha habilitação. Eu até trouxe ela aqui. Glória a Deus, como Deus é bom, querido, sabe? E eu renovei ela e eu comecei a ver a foto de antes. Estava bonitinho, mas Deus é de glória em glória. E sabe, quando eu renovei ela, e eu estava lá verificando, né, a habilitação, agora tem um prazo maior. Mas quando eu olhava ela, eu senti o Senhor dizendo: você continua habilitado. Sabe, queridos, essa manhã eu quero te dizer que você continua habilitado. Deus te habilitou nessa terra para fazer coisas grandiosas. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, aqueles que representam o Senhor nessa terra. E as portas do inferno não vão prevalecer. Ele sabe que os teus erros não vão determinar quem você é, porque já teve um Deus que te determinou. Teve um Deus que te disse que você é nação santa. Tem um Deus que disse que você é geração eleita, que você é sacerdócio real. Mas Ele diz que para fazer as obras do Senhor nessa terra, não se limite. Você é ilimitado em Deus. Existem coisas que Ele quer acrescentar na sua vida, mas talvez o pensamento de pequenez, talvez você fique dizendo: é grande demais, é grande demais. Mas Ele pode realizar na minha e na sua vida. Sabe, esses dias eu lia aquela passagem que fala sobre Mefibosete. E é interessante porque o rei Davi disse que queria agir com bondade com a descendência de Saul. E então ele manda chamar, né, Mefibosete. E quando ele chega lá, Davi diz que ele iria comer na mesa do rei. Mas é interessante que Mefibosete, olhando aquilo, diz: quem sou eu, teu servo, Senhor, para olhar para um cão morto? Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão agindo assim. Enquanto tem um banquete preparado, enquanto o rei chamou para comer da sua mesa, nós estamos com aquele pensamento: quem sou eu? Quem sou eu para Deus agir de bondade? Ei, queridos, o rei te chamou, o rei te elegeu nessa terra. O próprio Deus se inclinou para te receber, para te chamar para o reino. Tira esses pensamentos de pequenez. Você é grande em Deus. Existe um Deus que te capacita. Existe um Deus que está pronto para te usar. Mas você precisa estar pronto. Aleluia. Você pode ir sentando. Deus é bom. Meu Deus, o tempo corre rápido demais. Mas Deus é bom, queridos. Aleluia. O pessoal do louvor pode sentar. Eu vou pedir só para a Aline ficar comigo. Glória a Deus. Você está bem? Queridos, que privilégio estarmos aqui novamente, né? Nossa visão Dunamis. Deus tem coisas maravilhosas. Ontem eu creio que você veio, você recebeu bastante da parte de Deus. Deus falou muito. E queridos, nós continuaremos engrandecendo o nome do Senhor através da sua palavra, né? Ela que tem nos dado força, tem nos feito crescer e avançar. E quando eu estudava para ministrar essa manhã, sabe que nós costumamos de fato nos esmerar na palavra, fazer esboços, mas nós precisamos permitir que o Espírito flua e que Ele mude direções e Ele vai acrescentando coisas. E quando eu estudava, eu vou até pedir para que você abra lá em 1 Timóteo 4,12, deixe aí parado. Você já deixa ele aberto, 1 Timóteo 4,12. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Queridos, quando eu estudava esses dias, uma palavra veio ao meu coração. Na verdade, um tema: esferas de influência. Sabe, nós essa manhã iremos falar sobre influências, sobre identidade. Sabe, a primeira pergunta que eu te faço essa manhã é: que tipo de influência você está exercendo? Nós precisamos meditar nisso. Que tipo de influência eu estou exercendo nessa terra? Sabe, como eu disse, Deus nos chamou, queridos, para influenciarmos e não sermos influenciados. Sabe, nós vivemos tempos de influências. Agora existem os influencers, pessoas que se levantam para influenciar gerações. E a palavra diz que no mundo existem muitas vozes, mas nenhuma delas sem sentido. E nós precisamos estar atentos, queridos, ao que nós estamos sendo influenciados. Aquilo que não apenas nós estamos ouvindo, mas aquilo que nós estamos vendo. Deus nos chamou para influenciar, queridos.
E aqui em 1 Timóteo 4,12 é interessante porque a palavra vai falar nesse contexto, né, a carta de Paulo a Timóteo, ela fala sobre um contexto de uma igreja, a igreja de Éfeso, que ela começou a enfrentar alguns problemas. Começaram a se levantar pessoas trazendo uma outra doutrina, um outro ensino, e eles começavam até a trazer fábulas, né, histórias fantasiosas, também começavam a usar genealogias sem fim, começavam a acrescentar nomes dentro das genealogias, e Paulo levanta Timóteo naquele meio para corrigir essa igreja, para corrigir esses erros doutrinários. Mas a palavra, essa passagem é interessante porque ela fala de um jovem que é levantado no meio de um corpo para exortar e para mudar, digamos assim, a direção daquela igreja. Mas eu estava verificando, queridos, eu não sei qual é aqui a faixa etária, e talvez você diga, mas essa mensagem pela manhã vai ser só para jovem. Aqui, dentro desse contexto, Timóteo tinha em torno de 33 a 40 anos, queridos, por essa faixa de idade. Então, se você está aí, você ainda é um jovem, amém? Se você também não está, recebe essa palavra porque você é um cristão e Deus quer falar contigo essa manhã. Mas essa igreja passava por esse processo, pessoas estavam ensinando uma outra doutrina. E Paulo ele levanta Timóteo de fato para combater isso. E lá em 1 Timóteo 4,12 ele diz o seguinte, acompanha comigo. Paulo diz, ordeno e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E ele continua dizendo, até a minha chegada. Eu vou ler aqui a versão, queridos, da Bíblia, a mensagem. Vejam como ela interpreta essa passagem. Ela diz o seguinte, transmita essas palavras e ensina todas essas coisas. E não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ele continua dizendo, ensina com a vida. Ensine os cristãos com a vida. Diga, ensine os cristãos com a vida. Aleluia. E ele diz, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé e pela integridade. Queridos, Paulo, ele exorta, ele encoraja Timóteo, né, a ensinar as pessoas com a sua vida. Sabe que existe um ensino que as pessoas podem aprender com a sua vida. Existem pessoas que podem aprender com o teu proceder, com a tua forma de viver, com a tua forma de agir lá fora. E é isso que nós iremos falar essa manhã. Mas Paulo, ele começa dizendo, transmita essas palavras, ensina todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze. Talvez pelo sentimento, né, de Timóteo ser um jovem que foi levantado naquele local para corrigir os anciões, corrigir pessoas mais velhas, pode ter passado pela cabeça dele um sentido de incapacidade, um sentido de ser pequeno naquele lugar. Mas, queridos, quando Deus te levanta em um lugar, quando Ele te dá uma direção, você precisa ser fiel para cumprir aquela palavra. Sabe, existem promessas de Deus a teu respeito, existem palavras que Deus já colocou em teu coração. Não se amedronta. Não permita que as pessoas desprezem aquilo que tão precioso Deus colocou na minha e na sua vida. Ninguém pode desprezar algo valioso que Deus já nos colocou, que Deus já nos capacitou. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Eu quero ir além. Ninguém te despreze pelo fato de você ser cristão. Ontem Paulo dizia maravilhosamente, né, ela falou sobre a cosmovisão cristã, uma terra, né, vista aos olhos do cristianismo, o cristianismo influenciando todas as áreas, queridos, e nós precisamos nos levantar. E pessoas vão também se levantar para tentar nos determinar, dizer, não, você, como ela disse, né, você só cabe naquela caixinha ali, você só cabe dentro de uma igreja, não. Deus nos capacitou, Deus nos habilitou e que ninguém te despreze lá fora. Eles vão tentar, queridos, te influenciar, mas você vai influenciar eles. Eles vão tentar de alguma forma te rebaixar, te diminuir, mas essa palavra vai te dar suporte. Essa palavra, quando você está arraigado nela, vai te dar a capacidade de resistir. E não só resistir, mas quando eles procurarem resposta, eles vão dizer, ele é diferente. Ei, por mais que a gente rejeite, por mais que a gente coloque ele de lado, mas eu não posso negar que existe algo diferente nele. Sabe, queridos, Deus quer nos usar. Deus quer te usar, queridos. E aqui Paulo diz, ei, não permita que ninguém te amedronte. Não permita que ninguém te rejeite a ponto de você se tornar incapaz. Aleluia. Queridos, foi Deus que nos chamou. Foi Deus que nos habilitou. Deus te colocou nesse lugar esses dias, como eu disse, para receber ferramentas. Para receber coisas da parte dEle. Para que você possa influenciar uma geração, amém? E ele continua dizendo aqui,
ensina os cristãos com a vida. E ele fala sobre algumas coisas. Ele fala pela palavra, pelo procedimento, pela fé, pela integridade e pela pureza. Sabe, eu acho interessante porque ele diz, ensina-os com a vida. Nessa versão aqui ele vai dizer, torna-se um padrão. E quando eu fui procurar o que é ser padrão, aqui no dicionário diz que é aquilo que serve para ser imitado. Queridos, a sua vida serve para ser imitada? Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos, você poderia bater no peito e dizer, ei, você pode me imitar. Sabe, John Wesley, ele diz, quando as pessoas perguntaram como é que as pessoas eram atraídas até ele, ele diz, eu me coloco na posição, eu me coloco em chamas e deixo que as pessoas venham até mim. Que nós precisamos nos colocar na posição que Deus já preparou para nós, e não tem, quando você está cumprindo o chamado de Deus, as pessoas não serem atraídas. Quando você está fazendo as coisas de Deus, quando você está totalmente dependente dEle, cumprindo o seu propósito, pessoas serão atraídas. As pessoas irão vir até você. Lá em João 13:15 diz o seguinte, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vocês também. Lá em Filipenses 3:17 diz, sejam também meus imitadores, irmãos, segundo o modelo que tendes visto em nós. Aleluia, Jesus diz, assim como eu fui um exemplo, eu também quero que vocês façam. Eu quero que vocês sejam exemplos. Eu quero que vocês influenciem essa geração. Aleluia, queridos. Deus se entregou. E a palavra diz que nós somos pequenos cristos nessa terra. O que é ser um pequeno Cristo, queridos? É ser de fato uma pessoa que influencia o seu raio de ação. É na sua faculdade, é no seu trabalho. É onde você estiver. Se você é um professor, os seus alunos podem receber de você. Se você é uma médica, queridos, como nós temos, eu sempre gosto de usar o exemplo de doutora Karine, né, de Karine, que ela está lá naquele lugar, ela está fazendo plantões, e quando as crianças nascem, ela costuma orar por aquelas crianças, determinando que elas irão cumprir o seu propósito. Se você é um professor, começa a orar pelos teus alunos, começa a declarar, começa a dizer que eles serão profissionais capacitados, e não só no meio profissional, mas também no meio espiritual, que eles irão influenciar pessoas. Aleluia. Se você é um advogado, você pode ser ético. As pessoas têm um certo receio com o advogado, dizendo que advogado é isso, que é aquilo. Não, queridos. Existem advogados íntegros também. Aleluia. Aleluia. Deus quer te usar, e como Paulo diz bem, nós não podemos mais separar o secular do sagrado. Tudo é sagrado. Para nós tudo é sagrado, queridos. A sua vida é uma essência de Deus nessa terra. Então não começa a separar, não começa a colocar aqui nas caixinhas. Sabe, eu sempre também digo isso. Por muito tempo nós condenamos a política, nós dizíamos, não, isso não é para crente. Não, isso não é para... Os crentes não podem se envolver com a política. E é por isso que as trevas tomaram de contas, queridos. Onde a igreja não está influenciando, outra influência vai vir. Se você rejeita algo, o diabo vai querer aquilo, queridos. E por muito tempo nós rejeitamos aquilo que Deus queria de fato usar a igreja para também influenciar. Mas sabe, nesses tempos Deus tem levantado pessoas ousadas. Pessoas que não têm mais medo de se calar e de falar a palavra. Não tenha vergonha de falar. Sabe, eu tenho visto uma geração de jovens que tem perdido o senso de identidade. Mas Jesus lá no deserto, quando o diabo se levantou contra ele e disse, se és tu o Filho de Deus, é você mesmo o Filho de Deus, tentando mexer com a identidade de Cristo. Sabe, todos os dias o diabo levanta-se contra nós e diz, você é mesmo o Filho de Deus? Porque se você é o Filho de Deus, por que você está passando por essa situação? E nós começamos a meditar muito naquilo que nós estamos passando, e nós não olhamos para aquilo que Cristo passou. Quando você tira os seus olhos do seu problema e olha para a cruz, olha para aquilo que Deus fez na minha e na sua vida, queridos, você não vai ficar parado. Você não vai ter esse senso de rejeição. Você não vai perder a sua identidade. Nós temos visto jovens muitas vezes apáticos, que não conseguem mais falar da palavra, que não conseguem mais dizer que é crente, que tem se escondido no meio dos seus amigos. Ei, não é vergonha, a palavra diz, eu não me envergonho do evangelho. Não se envergonhe daquele Deus que fez algo poderoso na sua vida. Aleluia, não existe mais amarras para você, queridos. Não fique condenado ao passado. Sabe, quando Jesus foi curar Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, e a palavra que Jesus disse foi, tira as amarras dele e deixa ele ir.
Porque se Lázaro fosse, queridos, com aquelas amarras, com aquelas ataduras, ele ia lembrar que um dia ele esteve morto, ele ia lembrar do seu passado, talvez tenham ainda ataduras no seu corpo, talvez você esteja ainda pensando no passado, mas chegou a hora de você tirar essas ataduras e ir. Chegou o tempo de você tirar o pensamento do que aconteceu na sua vida, de coisas que aconteceram, e olhar para o Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Ei, não existe mais nada que te prenda. Existe uma identidade celestial na minha e na sua vida. Nós precisamos de jovens que vão se levantar com força nesse tempo. É o mundo dizendo não pode. É o mundo dizendo crise e você sendo a resposta. É o mundo tentando te influenciar e você sendo o canal para o qual Deus vai usar para influenciar eles. Aleluia. Deus é bom. Nós precisamos ter um senso de propósito, queridos. Existe um propósito que Deus te deu. Existe um propósito que Deus quer te revelar cada vez mais. Existem níveis maiores para mim e para você. Nós muitas vezes queremos ficar no raso, quando Deus tem profundezas de coisas para mergulharmos, para usufruirmos. Aleluia. E ele continua dizendo lá em 1 Timóteo 4, né, ele diz: torna-se um padrão para os fiéis na palavra. Quando você lê aqui na palavra, ele diz o seguinte: palavra significa no modo de você falar. No modo de você falar. Lá em Efésios 4, 29, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos ouvem. Essa palavra torpe, queridos, no dicionário ela significa palavras obscenas, palavras que ferem os bons costumes. Mas o que eu gosto mais da revelação dessa palavra torpe é que revela caráter. O que você fala tem revelado o caráter de Cristo nessa terra ou o seu caráter, queridos? O que você tem falado, queridos, tem revelado um Deus ou tem revelado suas opiniões? Sabe, queridos, nós dizemos, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que você fala tem que revelar a grandeza do Senhor. Não é mais o meu pensamento, não é mais os meus achismos, não. É o que Deus pensa a meu respeito, é o que Deus pensa ao seu respeito. Aleluia, você está aqui, você está bem? Aleluia. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas renovai a nossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa palavra conformeis é a palavra sujetmatsu, acho que é isso a tradução, que ela diz se conformar com um estilo ou com uma aparência externo, é se acomodar a um modelo. Nós não podemos, queridos, nos amoldar ao modelo, ao padrão do mundo. A palavra diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos todos os dias estar meditando nessa palavra, porque situações vão se levantar, vão nos confrontar todos os dias nos nossos trabalhos, até dentro da própria igreja, queridos. Situações vão se levantar para tentar te deixar triste, te magoar, mas aí quando você está baseado nessa palavra, quando o seu foco está em Deus, quando você decide de fato viver para Cristo, queridos, essas coisas não podem te parar. E você renova a sua mente, porque você entende que você não quer viver apenas a boa vontade de Deus, mas você quer chegar numa posição da perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade dele para a tua vida. Ele diz, para que vocês possam experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade. Por que ficar apenas na boa, se Deus já tem uma perfeita vontade para mim e para você? Aleluia. Torpe, aquele que revela caráter. Se aquilo, querido, que você está falando não promove edificação, é melhor que você fique calado. Lá em Provérbios 17:28 diz que até o tolo calado se passa por sábio. E muitas vezes nós estamos falando daquilo que nós pensamos. Chegou um tempo de uma geração que muitas vezes, Luciano Subirá, ele faz essa advertência de jovens que têm se exposto na internet, eu sei, com o ímpeto de querer falar da palavra, mas eles têm colocado suas ideias, seus conceitos, né? E desvirtuando a palavra, relativizando passagens da palavra. Queridos, a Bíblia não precisa ser relativizada. Ela é a verdade absoluta. Aquilo que ela diz que você tem, você tem. Aquilo que ela diz que você pode, você pode. Aquilo que ela diz que você é, você é. Não relativize a palavra, queridos. Não queira acrescentar coisas a essa palavra. Não precisa de acréscimo. Ela é o manual de instruções. Deus deixou ela para que você se baseie nessa palavra. Para que você se baseie nela, queridos. Aqui está tudo o que você precisa para que você possa viver bem nessa terra. Aleluia. E ele diz na palavra. Vai lá em Tiago 3:2.
Aleluia. Você está bem? Tiago 3:2, ele vai dizer o seguinte, Tiago 3:2. Capítulo 3:2, eu vou ler aqui na versão a mensagem. Ela diz o seguinte: erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, aí está uma pessoa perfeita, com total controle da vida. Sabe, essa palavra perfeição, ela denota, a palavra teleios, né, ela denota maturidade, queridos. Quando você de fato compreende os ensinos da palavra, quando você de fato abre sua boca para falar a palavra, você vai estar se tornando uma pessoa madura, a qual as pessoas poderiam dar crédito a você, por causa daquilo que você fala. Porque não é você falando, é o próprio Espírito Santo te inspirando a falar. Sabe, existem pessoas que precisam ouvir, de fato, aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Pessoas precisam ser acrescentadas, precisam ouvir mesmo a palavra, querido, genuína como ela é. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos falar. Eu sempre digo que é muito egoísmo, queridos. Nós que um dia alguém se levantou dessas cadeiras para pregar a palavra, para nos alcançar, para falar do amor de Jesus para mim e para a sua vida. E muitas vezes nós somos muito egoístas de ficarmos sentados, calados. Nós chegamos no culto apenas para ouvir um pregador e depois passamos 6 dias da nossa semana como se nós não ouvíssemos nada. A gente só retém. A palavra diz que aquilo que nós retemos, amigos queridos, será para pura perda. Você precisa receber para dar. Você é uma fonte, queridos, inesgotável. Você recebe para derramar, para molhar a vida de pessoas. E é de vários modos. Eu não estou apenas falando assim, você vai falar mesmo. Mas sei lá, escreve um bilhete, sei lá, manda uma mensagem. Deus quer te usar, queridos. Se permita ser usado pelo Espírito Santo. Acorda todos os dias dizendo: Espírito Santo, quem é que você quer alcançar hoje? Quem você quer tocar hoje? A palavra, como o Helder disse ontem lá em Salmos, diz que uma geração contará a outra geração as grandiosidades dos feitos do Senhor. Ei, eu quero ser essa geração. Eu quero ser essa geração que vai contar os grandes feitos do Senhor nessa terra. Que não vai falar sobre crise, mas vai falar sobre Cristo. Que não vai falar sobre miséria, mas vai falar sobre prosperidade. Que não vai falar sobre enfermidade, mas vai falar sobre cura. Ei, você é um pregador, você é aquele que Deus levantou para pregar as boas novas do Evangelho. Deus te levantou com um sentido, queridos, com um propósito nessa terra. Pregar as boas novas, ser um embaixador. Existe um propósito para mim e para você. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva em relação à palavra, porque nós muitas vezes dizemos, não é só quem está aqui no púlpito, existe um púlpito para você lá fora. A sua escola é um púlpito, queridos. Muitos alunos que estão lá na escola, eles não têm esse senso de identidade, eles estão se cortando, estão se maldizendo, estão se influenciando por aquilo que o mundo está dizendo. Eles começam a se perguntar quem eu sou, o que eu posso. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, mas existe uma luz dentro de você. Você é a resposta de Deus nessa geração. Deus quer te usar como instrumento naquele lugar. Sabe, eu gosto de dizer lá no nosso escritório, lá no meu escritório de Leonardo, né, meu sócio, a gente sempre declarava mesmo que as pessoas que entrassem ali não teriam apenas seus problemas judiciais para resolver, mas que ali também seria um local onde as pessoas chegariam com outros tipos de problemas e seriam resolvidos. E nós muitas vezes temos visto, queridos, isso acontecer. Colegas que, por mais que nós sejamos jovens, mas Deus tem nos levantado naquele meio para influenciar pessoas também. E muitas pessoas que já têm certo tempo de exercício de profissão nos procurando, queridos, não apenas para receber instruções profissionais, mas para receber instruções da palavra. Muitos já vieram aqui, outros não vieram ainda, mas vão vir. Queridos, Deus quer te usar como um farol nessa geração. Deus quer que de fato você seja um influencer dos céus nessa terra. Deus quer te dar curtidas aqui, não é nas páginas do Instagram. Não seja um fake. Você não é um fake. Você não é um agente 007. As pessoas precisam mesmo olhar para a sua vida e querer isso que você tem. As pessoas precisam mesmo olhar para a sua vida e ver que a palavra funciona. Você não precisa se esconder, queridos.
Não precisa se amedrontar, não precisa ficar parado, achando que as coisas não estão acontecendo. Está acontecendo sim. Aleluia. Ele continua dizendo, Paulo continua dizendo a Timóteo: ei Timóteo, você seja um exemplo para eles na maneira de agir. Queridos, as suas atitudes, elas têm de fato condizido com aquilo que você fala. Aquilo que você fala condiz com as suas atitudes. Aleluia. A palavra fala que nós somos novas criaturas, queridos. E porque nós vivemos numa nova realidade, nós de fato precisamos andar conforme essa nova realidade. Nós precisamos de fato manifestar o reino nessa terra. Lá em Gênesis 4, 7, você já conhece essa passagem, né? Caim, ele leva até o Senhor a sua oferta. Abel também leva ao Senhor a sua oferta. E a palavra diz que o Senhor recebeu a Abel e a sua oferta. Mas Caim, a sua oferta, ele não recebeu. É interessante que a Bíblia dá ênfase que ele primeiro não recebeu a Caim e depois não recebeu a sua oferta. A forma como Caim procedeu, queridos, foi errada, e por isso que ele foi rejeitado. Mas a palavra diz: se você proceder bem, não é certo que será aceito? Se você age da forma correta, não é certo que vai ser aceito? Talvez, queridos, nós até estejamos oferecendo coisas a Deus, mas se você não estiver agindo da maneira correta, você não vai estar agradando a Ele. Talvez você esteja até oferecendo coisas a Deus, mas se o teu procedimento estiver errado, queridos, você precisa tomar cuidado com isso, porque Deus não vai estar se agradando. Deus rejeitou primeiro a Caim e depois a sua oferta. Ele rejeitou primeiro o procedimento ao qual Caim teve e depois foi rejeitada a sua oferta. Sabe? Você tem muito a oferecer, queridos, para essa geração. Aleluia. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Deus simplesmente nos quer, queridos. Sabe? Deus, Ele quer te usar. Esteja disponível para ser usado por Deus. Esteja disponível para manifestar o reino nessa terra. Pastor Edilson diz que não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que nós estamos nos tornando enquanto fazemos. Quem você tem se tornado enquanto você está fazendo algo? Quem você tem se tornado enquanto você faz algo para Deus, queridos? É isso que Deus está interessado. No seu crescimento, naquilo que você está fazendo. 2 Coríntios 8, 21 diz o seguinte: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Essa é a vontade do Senhor, queridos, que nós não venhamos a proceder bem apenas com Ele, mas também perante os homens. Porque quando você procede bem perante os homens, eles irão acreditar a Deus. Eles irão de fato manifestar e ver que de fato é Deus na sua vida, queridos, na minha e na sua vida. Nós precisamos voltar a ser intensos no Senhor. Nós precisamos voltar a ser fervorosos, queridos. A igreja primitiva, ela cresceu debaixo do fogo, cresceu debaixo da unção do Espírito. Eles eram fervorosos, eles eram intensos nas coisas de Deus. E com o passar do tempo, a igreja do Senhor, que deveria ser mais intensa, tem se diminuído, tem se rebaixado. Ei, mas chegou um tempo, querido, de voltarmos com essa intensidade. Uma geração intensa no Senhor, uma geração que vai fazer proezas e maravilhas nessa terra. Não apenas dentro das quatro paredes, porque as pessoas olham lá de fora e dizem: ah, você é da igreja tal, né? Mas eles se remetem às quatro paredes. Você vai dizer: não, eu sou igreja. Eu sou igreja. O que é que você está precisando? Existe um Deus que transformou a minha vida e que pode transformar também a sua vida. Aleluia, você é a igreja, queridos. Você está nessa terra para manifestar o amor de Deus. Aleluia. Ele continua dizendo também: Timóteo, seja um exemplo no amor. Nós precisamos, queridos, andarmos em amor. As pessoas precisam ver amor. Sabe, eu lembro que no outro Dunamis, acho que foi o 3º ou 4º, eu disse isso. Muitas vezes nós estamos perguntando a Deus por que as pessoas não estão vindo para cá. E quando eu falo para cá, eu falo para a igreja no contexto geral. Por que as pessoas não estão mais procurando a igreja? Porque elas não veem amor. Porque a igreja, que deveria ser uma fonte de amor e compaixão, está apenas com o dedo apontando para julgar, ao invés de estar com a mão pronta para estender. Nós estamos todos os dias olhando para o nosso irmão e julgando e criticando. Queridos, você está aqui para afiá-lo. Se ele está errando, tenha um coração disponível para levantá-lo, para ajudá-lo. Talvez você já esteja num nível de maturidade e Deus quer te usar para levantar, para trazer ele a esse nível. Talvez tenha coisas que ele ainda não consiga compreender e por isso ele está agindo de modo errado. Mas se existe maturidade dentro de você, se existe um amor de fato genuíno de Deus,
você pode ser esse que Deus quer te usar para ajudar o seu irmão. E quando as pessoas conseguirem enxergar amor no nosso meio, queridos, elas vão ser atraídas. Porque ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste ao amor, queridos. Aleluia. Segundo Romanos 13:8 diz o seguinte: não deva nada a ninguém. E ele dá ênfase dizendo, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama ao próximo cumpre a lei. Ele diz, você não deve, né? Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Sabe, queridos, você é um devedor de amor. Que o amor de Cristo flua de fato em você. Que as pessoas possam provar do amor que exala da sua vida. Aleluia. 1 João 3,16 diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ei, queridos, as pessoas irão conhecer o amor nisto, quando nós damos a nossa vida. Eu não estou falando de você morrer, mas eu estou falando de você de fato ser um doador de vida, de fato de você decidir mesmo entregar a sua vida e renunciar a muitas coisas em favor do seu irmão, de ajudar mesmo ele a crescer, de ajudar muitas vezes, né, nós queremos levar a vida cristã como uma competição, que nós não queremos ver o nosso irmão avançando e se tornando maior. Mas eu lembro de algo que Emerson um dia disse aqui nesse púlpito: quando você cria uma pessoa menor do que você, e essa pessoa por sua vez cria outra pessoa menor do que você está criando um exército de anões. Mas quando você cria uma pessoa maior do que você, e essa por seguinte cria outra pessoa maior do que você está criando um exército de gigantes. Ei, você é de fato aquele que Deus vai usar, queridos, como um piso para que as pessoas possam crescer e elas construam uma base. E essas pessoas, por sua vez, vão gerar outras, queridos, e isso vai glorificar a Deus. Não leve a vida cristã como uma competição. Nós iremos chegar naquele dia todos juntos. Nós estaremos naquele dia todos juntos, na mesa celestial, glorificando ao Deus. Amém? Você é luz nessa terra, queridos. Você é luz para dar significado à vida dos homens. Cristo constituiu luz. Ele diz, vocês são luz e sal nessa terra. Mas se vocês não servem para salgar, vocês só vão servir para ser pisados. Que a minha e a sua vida não sirva para ser pisada, mas que sirva para dar significado à vida das pessoas. Amém? Ele continua dizendo, Timóteo, seja um exemplo na fé. Queridos, ser exemplo na fé, queridos, é mostrar o viver de Cristo. É mostrar de fato às pessoas que, ainda que o mundo esteja gritando, como eu disse, crise, nós estamos falando Cristo. Ainda que as coisas não estejam tão bem, nós não paramos, nós não retrocedemos, porque a palavra diz que nós somos mais vencedores do que vencedores em Cristo Jesus. Talvez a situação não esteja tão bacana na sua casa, algo esteja faltando, mas você dizendo, ei, dispensas vocês estão cheias. Talvez vocês estando aqui e não tinham valor para investir, e você dizendo, ei, mas eu vou participar daquilo, porque, queridos, todas as pessoas que nos procuraram, que não tinham condições de participar, nós não deixamos ninguém de fora. Quem nos procurou no privado, jovens que não tinham, de fato, o valor para pagar, ei, venha. Queridos, uma vida vale mais do que dinheiro. Não estou dizendo que nós precisamos de fato, existe todo um custo para manter isso aqui, para fazer algo de excelência para Deus. Mas, querido, nós não vamos deixar ninguém sozinho, nós não vamos deixar ninguém fora. Aleluia. 1 João 5,4 diz, porque todo nascido de Deus vence o mundo. Tem pessoas nascidas de Deus aqui? E ele diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Romanos 1,17 vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ei, queridos, nós precisamos viver por fé, não por vista. Não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu acredito. É por aquilo que Ele falou ao meu respeito. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho aquilo que ela disse que eu tenho, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja pegando, eu já tenho, já é uma realidade nos céus. Já é uma realidade para mim e para você, queridos. Existem muitas coisas que ainda não aconteceram na minha vida, mas vão acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe, esse ano, por um determinado tempo, eu ficava pensando, Senhor, você me prometeu em relação a nações, existe um chamado missionário para a minha vida, existe um desejo que arde por nações, e por um tempo situações tentaram apagar isso, e esse ano eu comecei a ler alguns versículos, comecei a estudar a língua, e eu disse, Senhor, as coisas vão acontecer no seu tempo.
E esses dias, queridos, e talvez ela esteja até assistindo, algumas pessoas aqui sabem, alguns jovens mais próximos, mas eu gostaria de falar isso aqui para te abençoar também e para honrar a vida dessa pessoa. Uma irmã lá de Portugal, eu não tenho contato com ela, eu não conheço ela pessoalmente. Ela me seguiu nas redes sociais, no Instagram, e eu segui ela também. E ela me procurou, né, e disse: irmão, eu não sei se eu estou sendo muito, digamos assim, entrona, ou se eu estou sendo invasiva, vamos lá. Mas eu queria te perguntar algo. Deus mandou te perguntar se você já tem passaporte. Eu disse: rapaz, uma pessoa lá de Portugal me perguntando se eu tenho passaporte. E eu disse: irmã, eu estava me organizando para tirar, mas algumas situações vieram e eu ainda não tirei o passaporte. E ela disse: deixa eu dizer, Deus, Ele falou comigo para que eu pagasse seu passaporte. Queridos, você imagina um Deus que se preocupa com você de levantar uma pessoa lá de outra nação para dizer: eu acredito no seu chamado, foi eu que te levantei e eu sou o teu provedor. Toda a provisão que você precisa já existe. Isso é viver por fé. Deus vai levantar pessoas para investir no seu propósito. Não fica preocupado como vai ser, de onde vai vir. Deus vai levantar pessoas lá de fora, de onde quer que seja. Talvez você esteja aqui e você fique pensando: mas é grande demais. Como é que vai ser mesmo? Precisa de muito dinheiro para investir nisso. Um propósito desse não tem como eu me manter. De fato, querido, se for na tua força, não vai acontecer. Mas quando você volta seus olhos para o Senhor, as coisas acontecem. E eu imprimi aquele boleto, eu enviei para ela, ela já pagou, queridos. E eu já agendei para ir emitir esse passaporte. E é apenas o começo, queridos. Eu sempre digo às pessoas que eu gosto muito de uma frase que eu ouvi: eu não vou desistir por amor às pessoas que eu irei alcançar. Eu estou proibido de desistir, queridos. Não tem mais como voltar atrás. Foi Ele que me chamou, foi Ele que te chamou, você está proibido de desistir. Existem pessoas que Deus quer te usar para serem alcançadas nessa terra. E Deus é o melhor provedor, é aquele que vai financiar teus sonhos, porque são os sonhos dEle. Se Ele colocou esse sonho no teu coração, queridos, vai acontecer. Eu tenho declarado ao Senhor: vai acontecer, no tempo certo eu vou fazer a escola de missões, no tempo certo eu irei pisar onde as minhas orações já chegaram. E enquanto isso, eu fico me esmerando na palavra, eu vou me enchendo para que um dia que eu chegue na plena vontade do Senhor, as pessoas possam usufruir daquilo que um dia eu me enchi. A palavra diz que rios iriam fluir de dentro de nós. Existem rios dentro de você. As comportas precisam ser abertas. Essa represa precisa molhar as pessoas lá fora. Se permita ser usado, queridos. Aleluia. E ele termina dizendo: na pureza. 1 João 1,7 diz o seguinte: o louvor pode subir. 1 João 1,7 diz: se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Querido, santidade não saiu de moda. Santidade não é só coisa para jovem. As pessoas têm essa visão quando falam sobre santidade e elas querem remeter apenas ao jovem. E não, santidade é para todos nós. A palavra diz: sede santos como eu sou santo. E ela não diz: ei, jovens, vocês precisam ser santos, mas os adultos não. Todos nós precisamos ser santos. Nós precisamos de fato manifestar a santidade de Deus nesse Senhor. Porque você tem um senso de santidade, você age em santidade. Aleluia. Eu gosto de uma frase, eu estava ouvindo esses dias uma ministração maravilhosa de um ministro que eu sou assim, fã, que é o Dan Muller, que ele diz: do que vale, queridos, nós passarmos anos e anos na igreja, nós darmos dízimos, nós até servimos nos ministérios, mas quando a pressão se levanta, nós agimos como as pessoas que estão lá fora, como descrente. Do que vale você estar aqui há tanto tempo na igreja, você há tanto tempo está servindo, mas quando uma dificuldade se levanta, você está agindo igual um descrente, igual a uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem. Você precisa meditar nisso. As pessoas precisam ver, querido, santidade na sua vida. As pessoas precisam ver o bom perfume de Cristo exalar através de você. A manifestação da santidade de Deus fluindo através de mim e de você. Você poderia ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Lá em Salmo 119 ele diz: como é que o jovem pode manter pura a sua conduta? E ele diz:
vivendo de acordo com a tua palavra. Vivendo de acordo com a tua palavra. Você quer viver uma vida de santidade? Viva de acordo com a palavra. Você quer viver de fato uma vida que agrada a Deus? Viva uma vida de acordo com a palavra. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, porque você é bom. Nós ouvimos a tua palavra nessa manhã, Senhor, e nós te rendemos graças. Nós somos gratos pelo privilégio de estarmos nessa terra te representando. Obrigado porque aqui sairão pessoas ousadas. Pessoas que estão aqui irão se levantar e não irão mais ficar presas às amarras que muito tempo as prenderam. Pessoas que têm confusão em suas mentes, a palavra vai começar a renovar e ele vai poder provar a tua perfeita vontade, Senhor. Obrigado porque estamos aqui nesses dias para sermos polidos, para sermos afiados para o teu bom propósito, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sei que agora vai vir alguém maior do que eu. Eu sei que você vai ser ricamente abençoado também. Eu espero que você tenha sido abençoado, queridos. Eu vou até aqui porque é o comando. Eu não quero falar aquilo que Ele não quer que eu fale. Eu quero apenas ser guiado. E que Deus Ele possa cada vez mais acrescentar na sua e na minha vida. Eu sei que nós temos visitante aqui. Deixa eu aproveitar para fazer esse apelo também. Não vou perder a oportunidade, né? Se Deus Ele nos alcançou um dia, Ele também quer alcançar essas pessoas. Se você está aqui essa manhã nos visitando e você ouviu essa palavra, queridos, assim como essa palavra transformou a minha vida e transformou a vida de muitas pessoas que estão aqui, ela quer transformar a tua vida também. Se você está aqui e você nunca confessou a Jesus, se você nunca confessou ao Senhor e você quer fazer isso, levanta a tua mão. Se você está aqui e nunca confessou a Cristo, se você nunca fez uma confissão mesmo de fé e você quer fazer essa manhã, levanta a tua mão. Tem alguém aqui que quer fazer? Amém, então. Que você seja abençoado pela prática da palavra. Da IL.